para nós falarmos sobre este assunto delicadíssimo, que são essas enfermidades, não é? Que surgem de um momento para outro, não é? Quando a gente fica sabendo, muitas vezes, já está num processo tal que resta pouco o que fazer, mas é muito interessante como algumas pessoas vão passar pelo processo de cura e outras não. Nós vamos olhar também isso. Como que algumas ficam sabendo a tempo e outras não. É muito interessante. No final, nós vamos perceber que tudo depende daquela bagagem que nós trazemos no nosso espírito, não é? Todos vocês receberam uma oração, vamos fazê-la para harmonizar, né, o nosso estudo. Está faltando oração para você e para você também. Olha, ó. Tem mais? Obrigado. Não. Obrigada. Então vamos lá, porque nessa oração nós vamos rogar a Deus para nos acalmar, não é? Acalma, vamos lá, acalma minha alma, Senhor, que se comprime pesares ante problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sol não vem para proclamar o teu povo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos e desejos da angústia, que insistentes batem a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, acrescentando a minha vida, é que poderei dizer, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Amém. Deus nos abençoe a todos, meus queridos, não é? Que abençoe todos os nossos esforços no bem, não é? Que abençoe a nossa luta diária, a nossa boa vontade, os nossos bons propósitos. Junto a essa oração tem um cartão com 2 mantras. Fundamental nós sabermos estes mantras. Por quê? Porque em alguns momentos difíceis que nós estivermos passando por subjugações, influências negativas, por pensamentos negativos, nós vamos falar, olha, o primeiro mantra aí, Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa, vamos lá? Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Meus queridos, aonde quer que vocês estejam, fazendo o que vocês estiverem, se começar a virem na cabeça de vocês pensamentos, lembranças tristes que às vezes nos assaltam, ou então pensamentos de menos-valia, pensamentos que deixam a gente completamente desestruturado, desarmonizado, desnorteado, pensamentos de lembranças de coisas que não foram muito legais no passado, e nós sabemos, por estarmos em um planeta de provas e expiações, lamentavelmente o padrão vibracional do nosso planeta, muitas vezes, aonde quer que nós estejamos, não é bom, é muito pesado. E a mim me parece que só está, não gosto de falar coisa ruim não, mas está piorando, não é? Nós temos que fazer a nossa parte, orarmos mais, mentalizarmos mais coisas boas, para não sermos pegos de surpresa por essas energias avassaladoras que estão minando aí para todo lado. Então, nada como você levar o pensamento e falar, Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. É como tirar com as mãos, é fantástico. Tem o segundo mantra aí,
que é assim: a minha mente é a mente de Deus. Vamos lá? A minha mente é a mente de Deus. E nós podemos dar prosseguimento a este mantra. Meus olhos são os olhos de Deus. Meu coração é o coração de Deus. A minha alma, meus pensamentos são pensamentos de Deus. O que vai acontecer? Nós vamos então formar uma conexão com Deus. O que acontece conosco? No afã do dia a dia, na nossa correria, nós temos muitas iniciativas, poucas acabativas, e corremos muito o dia inteiro, e muitas vezes nos desconectamos do Pai. Então, quando a gente fala, a minha mente é a mente de Deus, meu coração é o coração de Deus, meus olhos são os olhos de Deus, nós vamos entrando em conexão com Deus. Vocês vão perceber que este cartão é de um canal espírita. É um canal espírita que nós temos no YouTube. Guigui, sou eu, muito prazer. Guigui Palestrante. Nós temos este canal no YouTube já há bastante tempo, temos mais de 100 vídeos, estudos, orações gravadas, depressão, perda de entes queridos, Jesus no lar, gratidão. Tem dois muito interessantes, muito românticos. Tem um que se chama Almas Gêmeas. Você já encontrou sua alma gêmea? Então lá a gente fala, nós fizemos um estudo baseado em vários livros sobre almas gêmeas. Também tem um estudo sobre anjos de guarda. Este ano colocamos lá 4 episódios breves sobre ansiedade. Tem alguém aqui ansioso? Vou levantar a mão para dar força. Pois é. Então, nós fizemos um estudo lá maravilhoso, ficou muito lindo. 4 episódios, acho que é 6, 7 minutos cada um, sobre ansiedade. Nós tivemos assistência de 2 médicos homeopatas que nos beneficiaram com várias orientações, inclusive medicamentos que não precisam de receitas, medicamentos fitoterápicos. Também falamos lá sobre as crianças. As nossas crianças, os nossos adolescentes, como sofrem de ansiedade. Fizemos também um estudo lá que vocês vão gostar muito sobre culpa. Porque a culpa escancara portas para processos obsessivos. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Como que a culpa nos remete a um passado do qual nós não tivemos culpa, fizemos o que sabíamos fazer, demos o nosso melhor, mas de vez em quando nossos adversários vêm nos lembrar aquilo, ao dedinho, não muito bacana que a gente fez. Bom, eu fiz, tá feito. Arrependi? Tô arrependida. Eu faria de novo? Jamais. Acabou. Cresci, evoluí. Passado é passado, acabou. O importante é que eu me arrependi, não faço mais. Senão, isso vai fazer você voltar atrás, no passado, e vai minar suas energias. Vai fazer você ficar vulnerável, alcançável para energias que querem te destruir. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, e inteligentes somos nós que aprendemos com os nossos erros. Beleza? Nós vamos pedir um carinho a vocês, para que vocês, quando chegarem em casa, se inscreverem, por caridade, gente. Por caridade, fineza e bondade, se inscrevam no nosso canal. Fosse um canal de amenidades, nós já teríamos 1 milhão de inscritos, não é? Mas é um canal espírita, então em cada reunião a gente pede, por favor, se inscrevam, assistam. Beleza? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a sorte, vamos falar sorte, das pessoas que são contempladas com o aviso que são portadoras de alguma enfermidade. Nem todas são contempladas. Beleza. Lamentavelmente, nem todas são. Eu vou contar para vocês 2 histórias. Este livro aqui, Esculpindo o Próprio Destino, é do Lúcio, psicografado pelo André Luiz Ruiz. Neste livro aqui,
traz duas histórias de duas senhoras, ambas com CA, câncer. A gente vai falar CA, ambas com CA. Muito interessante. Uma delas será curada, a outra não. Olha que interessante. Uma delas vai merecer a cura nessa vida do câncer, a outra não. Esta que vai merecer a cura, aconteceu um fato muito interessante para que ela ficasse sabendo que ela estava com a enfermidade. Ela estava sozinha em casa e ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Mas isso já era a espiritualidade trabalhando para que ela soubesse. Ela queria saber rápido, para dar tempo de curá-la, não é? Então, ela falou, o jeito é eu ir para a farmácia, né? Na farmácia mais próxima, aqui, para comprar um remedinho para dor. Quando ela chegou na farmácia, tinha um cartaz sobre prevenção do câncer. Mas o que chamou a atenção dela? Chamou a atenção dela que eles colocaram uma mulher do pescoço até, que assim, com os seios, mais ou menos, não estava os seios de fora, mas estava assim, o desenho bonito dos seios, e ela, muito moralista, começou a brigar com o farmacêutico, dono da farmácia. Um absurdo! Como é que vocês colocam um cartaz desse? Essa mulher com os peitos de fora, que falta de vergonha, eu não vou comprar nada dessa farmácia. E a mulher começou a brigar lá, e eles vieram conversar com ela, não, minha senhora, isso aqui é uma prevenção, é um chamamento para que as pessoas façam o exame, o autoexame. Não, isso é uma pouca vergonha, não, minha senhora. Agora, pensando bem, o farmacêutico foi intuído pelos amigos espirituais dela. Olha que interessante. Os amigos espirituais dela, os anjos de guarda dela, começaram a cutucar o farmacêutico para ele falar com ela. Ei, minha senhora, que interessante, a senhora podia fazer o exame. Quem sabe a senhora faz o exame? Quem sabe a senhora ficou brava, né, com este cartaz, já não é para a senhora fazer o exame. Tanto falaram com ela que ela fez os exames e realmente constatou que ela estava com câncer nos seios, entenderam? Mas ela, por merecimentos, ela, depois vocês vão ler, né, no livro, podem fotografar, e ela foi curada. Mas uma outra não, mas não vou contar por quê. Vou contar uma outra história para vocês, como é que Deus age. Um amigo meu começou a ficar rouco, muito rouco, de uma hora para outra, uma rouquidão enorme, e todo mundo ficou muito preocupado com aquela rouquidão, e muitas vezes ele estava conversando e a voz sumia, ele não conseguia falar. Então ele foi no otorrino, foi na fonoaudióloga, foi na fisioterapeuta e fez aquele tanto de exames, não deu nada. Eles não acharam nada na garganta dele, absolutamente nada. Um dia, a esposa dele estava indo ao médico. Se vocês quiserem, eu posso falar o nome do médico, também não tem o menor problema. E aí ela falou agora assim, ô Eduardo, vamos comigo no médico? Vamos comigo? Ele, não. Nossa, acompanhar mulher no shopping, mulher no médico, é uma canseira, não vou, não, vamos. E ela tanto insistiu para ele ir com ela ao médico, que ele foi. Aí ele falou assim, tá, eu vou, mas chegar lá, vou ficar sentado, parado. Não, tá bom, o importante é você ir. Gente, presta atenção, como é que a espiritualidade agiu para essa criatura saber que ele estava com CA na garganta. Ela estava fazendo a consulta dela, e aí o médico começou a notar que o marido dela estava estranho. Aí ele perguntou assim, mas o que seu marido tem? Não, ele não é nada não, já fez todos os exames, não deu nada. Mas ele está estranho. Não, ele está com problema na garganta, mas está tomando aí antibiótico. Aí o médico falou assim, deixa eu ver a garganta dele. O médico pegou o celular, sabe a lanterna do celular? Ele chegou assim, nesse meu amigo, e falou assim, abre a boca. A hora que o meu amigo abriu a boca, ele iluminou e falou assim, você está com um tumor na garganta. Estava. Olha que interessante.
Entende? A espiritualidade inspirou a mulher dele para levá-lo, para insistir com ele, para ele ir. Por quê? Porque os outros profissionais passaram batido. Deus sabe porque não estamos aqui para julgar ninguém. Mas compreender, quando é da pessoa tratar, melhorar, e realmente ele já operou, tratou, melhorou, está ótimo. Entenderam, meus queridos? Como é que são as coisas? Então vamos lá. Vamos ver o que nós fizemos. Se eu sair, você me fala, coisa importante vai ser aqui agora, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que saúde não é falta de doença, nem o silêncio dos órgãos. Durante muito tempo a gente pensava que uma pessoa saudável é uma pessoa o quê? Que não tem doença alguma. A Organização Mundial da Saúde estabelece que saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam. Quais são? Harmonia física, harmonia mental e social. E o Espiritismo acrescenta ainda harmonia espiritual. Beleza? Vamos lá. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrestre. São escolhas nossas. Presta atenção. Isso é muito importante. Ô Guigui, mas como assim? Eu escolher uma doença? Uma doença para mim? Absolutamente. Escolhe. Na verdade, nós somos frutos de nossas escolhas. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que vivenciamos são frutos de nossas escolhas. Por quê? Porque já somos espíritos com um pouco mais de evolução, de entendimento. Nem a todos são permitidas as escolhas que foram permitidas a nós outros que estamos aqui. Entenderam? Então, a nossa família, nossos amigos, nossos filhos, já nos conhecíamos antes, fomos apresentados na programação reencarnacionista, então prometemos vivenciar alguns eventos, alguns fatos de forma a crescermos juntos, a nos aprimorarmos. Então tem uma história muito interessante que André Luiz conta para ilustrar essa questão das escolhas. Um espírito se preparava para reencarnar, estava preparando lá para vir à Terra. Ele escolheu que o seu novo corpo físico tivesse uma úlcera, um tumor, que apareceria quando ele tivesse uma idade mais madura. E que não deveria encontrar cura até a sua desencarnação. Por quê? Para quê? Para que ele pudesse se ressarcir de um assassinato que ele cometeu ao esfaquear um homem já idoso na região abdominal. Mesmo que este espírito cuide da sua saúde durante toda a sua juventude, não fugirá da úlcera moral que ele pediu. Então, muitas vezes, numa idade mais avançada, nós nos deparamos com alguma enfermidade. Já estava na nossa programação. Pode ser também que mude tudo, que não seja necessário. Percebem? Conforme nós vamos vivenciando, conforme o nosso enfrentamento ou não, conforme o nosso servir, amar, perdoar, ajudar, acolher, crescer, evoluir, nós não vamos precisando de mais provações nenhuma, meus queridos. Compreendem? Deus não pune criatura alguma. Deus nos ama de uma forma que nós ainda não compreendemos. Grande e incomensurável amor de Deus. Deus não pune, Deus educa. Deus nos educa através de nós mesmos, não é? Através das provas, das expiações que nós vamos passando em nossas vidas. Então, o CA é uma enfermidade kármica. Estava no meu karma eu ter essa enfermidade. Como é que é isso? Vamos ver. A
dizer então que todo mundo que tem CA ou qualquer outra enfermidade grave, a origem está no passado, está nas nossas outras vidas? O que vocês acham? Aqui o dedinho, não. Olha que interessante. Não, nem sempre. As causas podem estar nesta existência. Olha ali. Vamos ver o que o cigarro está falando para quem está fumando. Hoje você me acende, amanhã te apaga. Perceberam? E isso vai somando, não é? Olha só. Vamos conversar sobre vícios, rapidinho aqui. Nós sabemos que quem se dá a vícios jamais está sozinho. A pessoa que fuma, que bebe, que se embriaga, o alcoólatra, o promíscuo, o maledicente, a pessoa que se dá paixões, ela está tendo um processo obsessivo compartilhado. Ela está compartilhando com os espíritos que, não tendo mais um corpo físico para saciar os seus desejos, utiliza os encarnados. Ou vocês pensam que porque a pessoa morreu virou santo? Ou porque morreu não vai querer beber mais, quem bebia muito, não vai querer se embriagar mais, ou quem é usuário de droga, morre, vocês acham que pronto, vai virar anjo, não vai querer mais? Engano. Os espíritos, eles levam para a erraticidade, eles levam para o mundo espiritual todas as virtudes, todos os defeitos, todos os gostos, todas as querências, todos os desejos, meus queridos. É assim, é desse jeito. E nós somos eternos. Nós temos que cuidar muito da forma como estamos vivendo hoje, de nos reeducar, de nos disciplinar, para que não venhamos dar trabalho quando formos recolhidos na erraticidade. Porque todos nós, quando desencarnamos, levamos tudo que somos, não tudo que temos, mas tudo que somos. Compreendem? Então é claro que uma criatura que se dá vícios aqui, vícios mesmo, né? Porque a doutrina espírita, eu gosto muito de falar sobre isso, não é uma doutrina reguladora, castradora, fiscalizadora da vida de ninguém. Absolutamente. O espiritismo, a doutrina espírita, é uma doutrina consoladora, esclarecedora, salvadora nunca, porque só se salva quem quer se salvar, e aí não precisa de ser espírita. Compreendem como é que as coisas são? É desse jeito, não é? Então imagina, uma pessoa que se dá todo tipo de vício, não é? Drogas e tudo mais, promiscuidades, desencarna, vai ficar vagando, porque não vai acompanhar os anjos do Senhor, os familiares vão vir buscar, não vai querer, que vai querer continuar aqui. Aí eu estou vendo o Flávio aqui na minha frente. Opa, o Flávio também gosta. Aí eu vou grudar no Flávio. Compreenderam? Se o Flávio tiver tendências viciosas e viciantes, ele vai compartilhar comigo. Compreenderam como é que é sério isso? Vocês estão meio distraídos aí com o pessoal que está saindo, chegando, né? Tem problema não, eu repito. Porque é muito importante que vocês guardem isso. Todas as pessoas que se dão a vícios estão compartilhando vício com uma multidão de espíritos que precisam ainda, meus queridos, da matéria, da materialidade, da energia física dos encarnados. Compreenderam? Então vamos lá, vamos ver o que mais que a gente trouxe aqui. Fumo, álcool, estresse, vícios, má alimentação, todos os tipos de excessos. Relacionamentos tóxicos, abusivos, rancor, ódio, ira, mau humor. Tudo isso. Compreende? Eu não sei o que está acontecendo comigo.
não é? Se não está cheio de mágoa, o que é a mágoa? A mágoa é uma má água, é uma água fétida, podre, e você está com aquilo lá dentro, está um pote de mágoa. Você acha o quê? Entendeu? Por mais que você se alimente bem, por mais que você se cuide, mas os sentimentos, as emoções que a gente introjeta, que a gente internaliza, é que corroem as nossas entranhas. Compreenderam? Nós temos que ficar muito atentos a isso. Nós fomos criados, meus queridos, para o amor, para a bondade, para a misericórdia, para a harmonia, para a paz, para a luz, para a evolução, para o crescimento. Nós fomos criados à semelhança de Deus, para o amor, para isso. Se nós desviamos do caminho, nós vamos negligenciando toda essa herança do Pai e vamos afundando cada vez mais nos abismos da dor. Compreenderam? Então vamos ver aqui o que mais que a gente trouxe. Isso aqui é muito interessante. Nem sempre o socorro do alto vem em forma de manjar celeste. Muitas vezes a pessoa fala comigo assim: ô Guigui, mas eu oro tanto, eu peço tanto a Deus, paz, sossego, calma, alívio na minha vida, e olha só o que me aconteceu. Tipo assim, eu sofri algum acidente, tive que engessar a perna e estou quieta dentro de casa. Meus queridos, essas coisas todas que nos acontecem são livramentos, entenderam? Vamos ter um outro olhar, vamos trabalhar um outro olhar sobre as coisas que nos acontecem. Chico Xavier fala: nem todo mal que nos acontece é para o mal. Muitas vezes, o mal que nos sucede, daí a poucos dias, a gente vai pensar: nossa, que bom. Sabe quando um avião cancela o voo? Sabe quando o pneu fura? Sabe quando você atrasa? Sabe quando cai uma chuva na hora que você ia sair? Sabe quando te dá uma desinteria em algum evento que você ia? É um tanto de coisas que acontecem, né? E a gente pensa: não, mas não é possível isso acontecer. Calma, respira fundo. Livramento. Tudo é livramento. Porque acima de nós existe um Deus, um Pai magnânimo, que nos ama. Do nosso lado estão nossos anjos guardiães, nossos guias, nossos protetores, nossos mentores, que nos amam e cuidam de nós de uma forma que vocês não conseguem imaginar quem são os nossos anjos guardiães. Para começar, nós não temos apenas um anjo de guarda, vocês acham? Vocês acham que um anjo de guarda dá conta de nós? Podem falar? Claro que não. Nós somos muito atrapalhadinhos, evadios, teimosos, vaidosos, orgulhosos, donos da verdade. Não dá conta, não. Eu tenho para mim, sabe, Flávio, que eles trabalham em plantão. Inclusive agora deve estar na hora de troca de plantão. 8 e pouca está na hora de troca. Porque, entendem? E quem são? Vocês sabem quem são? Os nossos anjos guardiões? São os nossos amigos, nossos afetos, nossos amores de outras vidas. Sabe? Que afiançaram a nossa vida aqui na Terra. Quando nós estávamos programando a nossa vida aqui na Terra, quando nós estávamos programando a nossa reencarnação, nós tivemos muito medo de reencarnar, medo de fazer mais do mesmo, medo de errar de novo, medo de pisar na bola, medo de quedas morais. Aí os nossos anjos guardiões falaram assim: Flávio, você vai ser meu modelo e guia o tempo todo. Flávio, pode ir, sem medo, nós vamos estar com você. E assim, nossos anjos guardiães estão do nosso lado, nos buzinando na cabeça quando a gente faz coisas não muito boas. Compreenderam? Então, aqui, nem sempre o socorro do alto vem em forma de manjar celeste. Muitas vezes, uma enfermidade, um imprevisto, uma
acidente, uma gravidez. É freio. Vou contar para vocês. Na minha família tinha uma pessoa, caçula de uma família, que estávamos todos muito preocupados com ela. Ela estava, de certa forma, cometendo umas promiscuidades, a nosso ver, né? Umas leviandades. Uma moça muito bonita, muito inteligente, uma profissional, mas não estava legal, a gente estava com medo de acontecer alguma coisa ruim na vida dela, que ela estava solta na vida mesmo. De repente, ela saiu com um amigo, bom, enfim, ela engravidou. Vocês não imaginam a diferença que fez na vida dela essa gravidez. Essa gravidez foi o freio na vida dela. Ela mudou, se tornou uma mãe maravilhosa, a maternidade fez a ela um bem enorme. Ela se aprumou, se estabilizou, inclusive, profissionalmente. E o filho dela é o melhor amigo que ela tem. Compreenderam? E se ela tivesse abortado? Compreenderam? Como é que é importante? Nós temos que refletir, meus amigos, que ler, que estudar as obras de Kardec, as obras do Chico Xavier, as obras do André Luiz, do Divaldo, do Hermínio de Miranda, esses espíritos maravilhosos, não são para serem tão somente lidas, nós temos que estudar. Quanto mais nós estudarmos, mais vai abrir a nossa cabeça e o nosso entendimento para melhorarmos em todos os aspectos e aproveitarmos ao máximo essa belíssima oportunidade que temos de estar aqui agora. Não pensem vocês que essa vaga que nós estamos ocupando foi fácil conseguir, não. Não foi. Não foi. A fila para reencarnar está dando volta nos quarteirões. Por quê? Os pais hoje não querem mais fazer neném, não é verdade? Hoje em dia os casais têm 2, 3 no máximo, 1, não é não? E aí ficam os espíritos tudo lá querendo encarnar. Então essa vaga que nós estamos ocupando é a nossa bênção, é o talento, são os recursos que Deus nos dá. E nós temos que segurar isso, que valorizar ao máximo. Nós temos um compromisso seríssimo, meus queridos, de voltar melhor aos braços do Pai. Muito melhor do que quando nós viemos para cá. Não vamos perder tempo, não vamos perder energia, não vamos perder virtude, pelo contrário. Vamos nos imbuir de coragem, de boas energias, de vício, de fé, de esperança, para fazermos o melhor. Para quando chegarmos à presença de Deus, chegarmos honrando o amor dele por nós. Carl Jung, que era discípulo de Freud, ele falava assim, uma frase interessante, ele falava assim: nós nascemos originais e morremos cópia. É verdade, não é? A gente nasce aquelas coisinhas mais lindas do mundo, né? Aqueles bebês mais lindos, que é a chuchuca, e a gente vai malbaratando a saúde, negligenciando a saúde e vamos nos tornando, né, cópias. Vamos ver. Então, a doença é o caminho para a cura. Mas que cura é essa aí? Da alma. Na verdade, as enfermidades todas estão na alma, não é no corpo. O corpo é o dreno do espírito. O corpo é por onde a doença passa. Para quê? Para fazer a limpeza do perispírito. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é perispírito? Vamos abrir um parênteses. O perispírito é o corpo do espírito. Este corpo vai para a terra. A minha alma vai para a erraticidade, para as colônias espirituais. Mas a minha alma tem um corpo. Como é que chama esse corpo? Perispírito, entenderam? E as enfermidades, frutos de nossos delitos do passado, estão todas na nossa alma. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo curou várias pessoas, mas nem todos se mantiveram curados. Vocês sabem disso, não é? A grande maioria voltaram àquelas enfermidades, cancerias, voltou aquilo tudo. Por quê? Porque quando a cura não chega na alma,
a doença volta. Por isso que muitas pessoas têm incidência de várias doenças, não é? A dor é mestra e o corpo é o dreno do espírito. As doenças são inerentes às nossas imperfeições e à inferioridade do mundo que a gente habita. Eu vou passar isso aqui, somos herdeiros de nós mesmos. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado, menos material, não está sujeito às enfermidades. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem este livro aqui, maravilhoso. O título é que é meio tenebroso. Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta. São cartas da mãe do Chico. Da mãe do Chico Xavier. Ele queria muito que ela, porque quando a Dona Maria João de Deus faleceu, o Chico tinha 5 anos. E ele foi desenvolvendo a mediunidade dele, foi desenvolvendo, querendo muito que ela se comunicasse com ele. Finalmente, após uma longa data, ela começou a mandar cartas. Por que eu trouxe este livro aqui? Porque neste livro, gente, este livro traz tantos ensinamentos, tantas curiosidades, tantos esclarecimentos. Ele é fininho, gostoso de ler. Mas eu trouxe ele para ilustrar isso aqui, porque ela vai em alguns planetas. Ela vai em expedição para Saturno, para Marte, para vários planetas. E ela traz informações para a gente como é que é a saúde, a nutrição, a alimentação, o vestuário, o ar, nesses outros planetas. Eu não vou contar, beleza? Não vou dar spoiler não. Depois vocês leem que vocês vão gostar muito. Fantástico. Muito bom. Então leia para mim, por favor. Deus é bom, nos deixe lembrar que porque Deus é justo, nós continuamos. Não é interessante? Bom, então, se você está reclamando muito, dá uma olhada no seu plantio, né? Olha o que você está plantando, né? Tem pessoas que reclamam muito, nossa, Guigui, não sei por que nada para mim dá certo. Eu falei, eita, pera um pouquinho, tem que dar certo, né? Tudo tem que dar certo. Dá uma olhada no que você está fazendo, que as coisas não estão dando certo. Olha que lindo que o doutor Bezerra de Menezes fala para nós. Vamos ler juntos? Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, e reflete sobre as células que constituem o corpo material, os desajustes da consciência. Interessante, né? Vocês estão vendo que está tudo ligado a nós mesmos? A nossa consciência, a nossa bagagem que a gente traz de outras vidas. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior. O corpo físico é o dreno do espírito. Repetindo, para que vocês guardem bem. O doente é o agente da sua própria cura. Tem uma frase de Sêneca que ele arrasa com isso. Ele fala assim: está inserido no processo da cura o desejo de ser curado. Olha que interessante. Está implícito na cura o seu desejo de ser curado. Olha, Guigui, mas que bobagem é essa? Todo mundo quer ser curado, ao dedinho quer não. Quer não. Sabe quem é que não quer? Quem usa a enfermidade como muleta. Quem usa a enfermidade para fazer chantagem. Quem usa a enfermidade para ser bem tratado, para conseguir o que quer. Vocês sabiam? Vocês conhecem alguém assim? Muito. É autopiedade. Exatamente, é o autovitimismo, a autopiedade. Meus queridos, nós conhecemos pessoas assim, que não se permitem curar de todo, porque vão perder o colinho, vão perder a vida mansa, entendeu? Então, enquanto todo, é igual doido. Doido é assim, ó, no México, fulano é doido. Aí os doidos vão ficando cada vez mais doidos, entendeu? Nós temos que ficar, ó, espertos, muito espertos com isso. Oi. Quando eu recebi meu diagnóstico, foi exatamente assim. Eu entendi
E você está aqui firme e forte. Exatamente por isso. Porque é o jeito que você leva. Aqui, ó, a enfermidade da alma tão persistente que vem de várias encarnações. Entende? Quando a gente falou lá sobre fumo, cigarro, vícios, tal, é o somatório, meus queridos. Mas Guigui, mas aqui, nessa vida agora, eu nem fumo, nem bebo, mas e nas outras? Entendeu? É um somatório. Meus queridos, nós somos o mesmo espírito milenar. E já viemos aqui 400 vezes ou mais. Aqui ou em outros planetas. E nós somos o quê? A consubstanciação de todas as nossas vidas, de tudo que nós fomos. Compreendem? Nós não somos só. Eu não sou Guigui, eu estou Guigui, mas eu já fui Maria, João, Antônio, Joana, Paulo, já fui de tudo. Nós estamos o que somos aqui agora, mas nós somos o resumo, a sinopse, né? A consubstanciação de todas as nossas vidas. Entendeu? Vamos lá, olha o que o João de Anjos fala. Dependendo então da nossa reação diante da dor, viu, minha querida? De resignação ou de revolta, estaremos ou não nos redimidos dos erros. Não sendo o simples fato de sofrer que trará o resgate e a equitação com a lei de Deus, mas o modo como estamos sofrendo. Aí a pessoa chega perto de mim e fala assim: Guigui, deixa eu te contar. Eu vou ganhar o reino dos céus. Eu falo, bacana. Não, eu vou. Quando eu morrer, eu vou estar sentada à direita de Deus Pai. Aí eu penso numa nuvem, né? Numa nuvem cor-de-rosa, tocando uma harpa. Aí eu falo, muito bem, minha irmãzinha, mas por quê? Menina, mas eu sofro. E começa a contar aquele rosário de lágrimas. E conta. Aí eu falo, você me perdoa, mas eu não tenho uma boa notícia para você. Você não vai ganhar o reino de Deus. Não é assim. Não é pela dor. Olha que interessante. É pelo amor. Compreendem, queridos? É pelo amor. Não é pela dor. Se fosse pela dor, imagina como que nós, né, sofremos, como que nós às vezes passamos muita dor. É pelo amor. Por quê? Quem que cobre a multidão de pecados? O amor. Compreenderam isso? Não é a dor. Por quê? Porque se você estiver vivenciando uma grande dor e não estiver sabendo vivenciá-la, reclamando, blasfemando contra Deus, sendo irritadiço, agressivo com as pessoas, eu conheço pessoas que estão numa situação de miserabilidade, de doença tão grande e ainda maltratam os cuidadores. Gente, misericórdia, chuta, cospe, bate, acha ruim do pai que está cuidando, a mãe que está cuidando. Compreenderam, meus queridos? Não é? É difícil, não é? Vamos embora. O câncer pode ser considerado também um resgate e uma necessidade de aprendizado para toda a família. Aqui fala que todas as pessoas estão envolvidas nesta enfermidade. A enfermidade não veio sobre aquela pessoa que está vivenciando algo no seu corpo físico, mas para toda a família. E é muito interessante quando a gente vê, né, os familiares todos buscando mais orações, buscando mais Deus, tratamento espiritual, oração em casa, né? E tem mais cuidado com aquele ser, compreende? A família toda é tratada através daquele ente querido que está passando por aqui. Nós temos 4 perguntas deste livro aqui que eu quero apresentar para vocês. Medicina espiritual. Parte desse nosso estudo nós fizemos deste livro aqui do Rafael Papa, Dr. Paulo César Frutuoso. Tem vários médicos aqui, médicos espirituais, né? Dr. Arquimedes, Dr. Bartolomeu, Dr. Charles Pierre, Dr. Hamed, Dr. Herman, Dr. Ludwig. Medicina espiritual. Nós vamos ver se vai dar tempo. Nós temos que encerrar que horas? 9? Se precisar de 5 minutinhos. Vocês brigam, gente?
Não? Pode ficar uns 5 minutinhos, rapidinho? Então vamos lá. Nós temos 4 perguntas e nós vamos então respondê-las agora para a gente. A primeira pergunta é: poderia esclarecer sobre o processo espiritual do surgimento do câncer? A maior parte dos casos de câncer ocorre em razão do acúmulo de sentimentos, vou passar mais rapidinho: mágoa, ódio, raiva, ira, ressentimentos, ausência de perdão, tristeza, desânimo, melancolia, extremamente corrosivos para o perispírito, que alcança o corpo físico. Nutrir-se desses sentimentos e abrir portas para o surgimento dessa doença. Nosso Senhor Jesus Cristo bate a nossa porta. O que está faltando ali? A maçaneta, né? A chave. Por quê? Porque a gente só abre por dentro. Não adianta a espiritualidade bater na nossa porta, os amigos, Nossa Senhora. Se nós não quisermos abrir o nosso coração, vai continuar fechado. Ao conhecer o Evangelho de Jesus, nós teremos para o nosso próximo amor, caridade, carinho, afeto, paciência, generosidade e solidariedade. O ser humano é responsável pela saúde e pela doença que adquire ao longo dos tempos. Vou passar isso aqui. Olha que interessante. Vocês poderiam ler, por favor? Mas sim na sua capacidade de dar eles. Interessante, né? Então vamos ver. O tratamento espiritual. Poderia esclarecer sobre a cirurgia espiritual? Vamos dar uma olhada. O que é uma cirurgia espiritual? As doenças, deixa eu ler aqui, que aí o pessoal de casa, né? O que é a cirurgia espiritual? As doenças são localizadas no perispírito. Isso são os médicos espirituais falando. Atuamos diretamente no perispírito por meio de impulsos eletromagnéticos, aparelhos espirituais e ectoplasma. Ectoplasma, meus queridos, é uma energia que só os encarnados possuem. Trabalhamos efetivamente na revitalização da região perispiritual adoecida para que o corpo físico receba as novas impressões. Projetamos o perispírito como uma tecnologia ainda desconhecida aqui na Terra, muito superior à tecnologia atual. Através dessa projeção do perispírito são apresentadas as causas das doenças e podemos traçar um diagnóstico. Vamos ver a próxima pergunta. É claro, meus queridos, que eu estou resumindo, né? Causa emocional. Por que alguns são curados? Olha que interessante. Por que alguns são curados e outros não são curados? Vamos ver o que eles falam aqui. Também, apenas um trechinho, rapidinho. Todos nós temos uma trajetória espiritual muito singular. Poderíamos curar todas as pessoas que nos buscam, pois já dominamos as técnicas para executar. Contudo, cada ser possui um planejamento reencarnatório e ao consultar os grupos espirituais que administram as lutas dos seres humanos, nós somos autorizados ou não a fazer a cura. Olha que interessante. Os próprios médicos falando. Porque às vezes a pessoa precisa aprender alguma coisa com aquela doença. Compreenderam? Então, se eles fizerem a cura, como é que a pessoa vai aprender o que ela tinha que aprender? Compreenderam? Cada caso é um caso. Como é que é? Pois é melhor, né, resolver. Cada caso é um caso. Uma vez que o paciente aprendeu as lições necessárias para aquela doença, podemos, olha o que ele fala, podemos desmaterializá-la. Então tem uma parte aqui que eles falam que eles vão lá no perispírito daquela pessoa, vão lá no tumor e desmaterializam o tumor. Gente, é muito legal, não vai dar tempo da gente ler não, mas não deixem de ver esse livro não. E aqui no final eles contam muitas histórias, muitos casos interessantes demais sobre isso. Eu vou ter que correr um pouquinho. Como a cirurgia espiritual atua em casos de câncer? Vamos ver aqui. É a quarta. Como é que a cirurgia espiritual atua nos casos de câncer?
Em muitos casos, atuamos com um aparelho espiritual no formato de um tubo ectoplasmático e elaboramos o que chamamos de sucção energética, com o objetivo de reconstruir no perispírito um novo molde para o corpo. Dessa forma, conseguimos desmaterializar os tumores. Interessante, né? É muito bacana. Mas vamos dar uma olhada aqui, a gente não tem muito tempo. Então vamos ver agora o tratamento espiritual. Vamos ver o passe. O passe harmoniza as energias físico-espirituais, equilibra os chakras. Eu gostaria de dar um conselho para todas as pessoas aqui da casa que trabalham oferecendo passe magnético, passe dispersivo. É muito importante que as pessoas que trabalham com atendimento fraterno, com passes, com desobsessões, estudem sobre os chakras, porque os chakras nossos estão intimamente ligados ao nosso perispírito. Se você tem um pouco de conhecimento dos chakras, craniano, coroneano, esses chakras todos, você vai, na hora que você estiver incluindo do amor para dar um passe, né, para ajudar alguém, a espiritualidade vai te levar usando como ponte o seu conhecimento naquela área que a pessoa está precisando de ser tratada. É fundamental nós sabermos sobre os chakras, não é? Então, harmoniza os fluidos do perispírito, trazendo muitos benefícios. Mas tem uma coisa que é tão interessante nesse outro livro que eu trouxe para mostrar para vocês: curas espirituais à luz da doutrina espírita. Maravilhoso. Eu trouxe um pequeno trechinho aqui. Como que eles denominam passe? Nós nunca tínhamos pensado nisso. Como passe é importante. Para começar, quem está te administrando o passe é apenas um instrumento. Porque ali, ao derredor daquela pessoa, tem tanto de espíritos, de luz, inclusive os seus próprios benfeitores, mentores e guias, estão ali te ajudando. Então, aqui nesse livro, eles chamam o passe de hemodiálise espiritual. Olha que bacana. Esse livro aqui também fala muito sobre passes, sobre tratamento espiritual, curas. Muito bom. Água magnetizada ou água fluidificada age no organismo igual a um medicamento. Os componentes químicos da água são modificados em cada caso. Gente, essa questão da água fluidificada é tão interessante, é tão importante. Não deixem de trazer uma garrafinha de água para vocês levarem, porque a espiritualidade coloca todo o medicamento que cada um necessita nessa água. Uma garrafinha d'água que você levar para sua casa, você pode colocar no filtro, ou então pode cada um pegar um pouco, fazer uma oração. Vocês não imaginam o poder que tem a água fluidificada. Eu tenho um irmão que ele é completamente cético, ateu, e ele chegou lá em casa um dia, um domingo de manhã, e nós estávamos fazendo culto lá, e já tínhamos fluidificado a água. Aí ele pediu um copo d'água. Eu falei: ô meu irmão, eu vou te dar dessa água aqui. Ele falou: não, dessa eu não quero não, eu não quero água de espírito não, eu quero água do filtro. Eu falei: não, pois eu vou te dar dessa. Ele falou assim: aqui vocês têm umas bobagens. Aí ele pegou o copo d'água que eu dei, aí ele tomou o primeiro gole, me olhou assim, tomou o segundo, arregalou o olhão, falou: minha irmã, essa água está diferente, o que você colocou nessa água? Eu falei: eu? Nada, a espiritualidade que colocou. E ele fez um teste lá, esqueci como é que chama o nome, eu acho que é Bidorte, alguma coisa assim. Ele falou: essa água está puro magnetismo. Mas é impressionante, meus queridos, quando a gente está passando algum mal, alguma indisposição, algum desconforto físico, mental, espiritual, pega um copo d'água, faz uma oração, acabou, e toma aquela água com fé. Entenderam? A água é o maior condutor energético do mundo. É a maior bênção que Deus poderia nos oferecer, como Pai magnânimo e misericordioso que Ele é a água. Façamos bons, né? Façamos bons na água. Vou falar sobre a pomada, eu até trouxe para mostrar para vocês, é aqui da casa.
É a pomadinha do vovô Pedro. De uma outra oportunidade, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu conto para vocês a história do Mesmer. Mesmer é quem é a terceira encarnação de um jovem que já vinha com uma propensão espiritual muito grande, e finalmente ele conseguiu incorporar em um médium e passou a receita. Deixa eu ver se eu consigo localizar para contar para vocês, porque é muito bacana a história dessa pomadinha, nós vamos falar sobre ela agora. Ele, Talha, sacerdote egípcio, primeiro, depois ele reencarnou como Filipos, depois como Mesmer, mais tarde, adotando o humilde pseudônimo de vovô Pedro, Mesmer ditou, através da psicografia do médium João Nunes Maia, a fórmula de uma pomada, que recebeu o nome de pomada do vovô Pedro. Essa pomada aqui, nós sabemos de muitas histórias de cura dessa pomada. Você já ouviu falar? Ela não pode ser vendida, ela é doada nas casas espíritas. Eu tenho 3 filhas, as minhas 3 meninas, a vida inteira. Mamãe, pomadinha do vovô Pedro. Elas mesmas passavam onde estava doendo, elas mesmas curavam. E eu sei de pessoas que engravidaram usando essa pomada. E agora, nesses 3 livros sobre medicina espiritual, nos 3 trazem ensinamentos sobre essa pomada. As pomadas espirituais são muito úteis para casos de inflamações internas e externas. Nos casos de câncer, orienta-se ingerir um pedaço de pão. Você vai lá, pega um pedacinho de pão, põe uma pontinha assim de uma colherzinha de chá e dorme. Entende? Mas também pode passar em alguma parte do corpo que esteja com esse problema. Beleza, pessoal? Vou passar agora para a parte final da nossa prosa, que é... Não, peraí um pouquinho. Tratamento ainda. Desobsessão, estudo e trabalho. Sobre desobsessão, eu quero só fazer um grande alerta aqui a vocês. Pode ser que a pessoa esteja com um tumor, um câncer, no corpo perispiritual que não pertence àquela pessoa. É de algum irmão, de alguma entidade. Por quê? Deixa eu só abrir um parênteses. Os processos obsessivos não são realizados, não são levados a termo tão somente por quem nos odeia. Muitas vezes é porque nos ama tanto que quer que a gente vá para a espiritualidade também. Vou contar um caso para vocês, que aconteceu no grupo espírita Francisco de Assis o Gerson da Serra, onde eu falo também. Um rapaz chegou lá com muita dor de cabeça, eu vou resumir a história. E passando lá pelos processos de desobsessão, ele já estava querendo morrer, já não queria nem ficar na terra mais, porque estava com muita enxaqueca, nada resolvia. Após alguns trabalhos, veio o pai dele, o espírito do pai dele. O espírito do pai dele tinha falecido há 6 meses. E eles eram muito agarrados. Eles eram, sabe aquele amor que passa de geração, de encarnação para encarnação? Então, o pai dele desencarnou com tumor no cérebro. E o pai dele estava obsediando-o para levá-lo com ele. Entenderam? Feito o tratamento no centro espírita de desobsessão, passes, água frutificada, pomadinha, mudança de conduta, mudança de hábitos, ele melhorou, não tendo absolutamente nada. Então nós temos que ter muito cuidado. Nem sempre nós estamos vivenciando um processo obsessivo de adversários, compreende? De inimigos. Às vezes é um filho, às vezes é um grande amor de nossa vida, que partiu. Nós sabemos também de um caso de uma amiga nossa que o namorado morreu e não queria que ela ficasse com ninguém. Começou a obsediá-la e ela começou a ter enfermidades. Era ele foi doutrinado, resolveu. Compreenderam? Fechar o parênteses. É só para que vocês aprendam também sobre isso. Bom, vou ver agora o enfrentamento. O enfrentamento. É importantíssimo isso aqui. Isso aqui a gente obteve conversando com várias pessoas que passaram por essa enfermidade.
receba todo apoio familiar, porque eles vão cuidar de você e orar por você, os amigos também. Atividade, ocupe o máximo do seu tempo. Leituras, plantas, artes, curta os amigos, não ficar totalmente dependente. Cuide de você, cuide da sua medicação, saiba mexer com a sonda, a asepsia da sonda, compreende? Para não ficar aquela pessoa assim, né, apática, letárgica, só vem a nós, posso não ter nada. Movimente-se, caminhadas, alongamentos, dance do seu jeito, antes com os pés no chão, na grama, ouça boas músicas, boas palestras, vá ao teatro, sorria e agradeça. Beleza? Sobretudo, agradeça. Por quê? Porque nós aprendemos que a dor é mestra, não é verdade? E tudo que nos acontece é uma limpeza, é a asepsia da nossa alma, pejada de manchas, de nódoas do nosso passado. Vamos limpar, vamos permitir que Deus nos dê essa limpeza, essa faxina, e vamos agradecer a Deus por tudo. Porque nós recebemos todos os dias de nossas vidas recursos materiais, recursos imateriais para vencermos. Vamos vencer, meus amigos. Vamos aproveitar ao máximo a bênção dessa vida. Muito obrigada. Deus os abençoe a todos. Muito obrigada.